Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí falando do Gabigol, Palmeiras se aproximando aí de um acerto com o jogador. Os comentaristas aí da ESPN Brasil falando, né, sobre essa negociação. Faltam detalhes aí para o Palmeiras concretizar essa contratação. E aí fica a interrogação se ele chegaria para jogar ainda esse ano ou só no ano de 2025. Antes de soltar o vídeo aí para a gente saber dos detalhes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. A questão do Gabigol, se tem alguma novidade aí para você atualizar o torcedor tanto do Palmeiras quanto do Flamengo também. Um abraço para você, Mário, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. Como vimos, né, na matéria do Pedro Henrique Torre, o Gabigol segue afastado do Flamengo até que ele se resolva se vai deixar o clube nesta janela. O Palmeiras tem interesse. A informação da Marcela Rafael ontem no nosso Sport Center é de que essa negociação está acontecendo e está avançada. Faltam alguns detalhes. O Palmeiras estuda a possível saída do Gabigol. Se vai ser agora, e para isso teria que pagar uma compensação financeira ao Flamengo, ou se será no início do ano que vem. E aí sim, o Gabigol já sairia sem custos, né, para o clube. Isso porque o Gabigol só tem contrato com o Flamengo até o final desta temporada. A partir de agora, ele já pode assinar um pré-contrato, né, se quiser, ou até mesmo pode deixar o clube, né, caso haja essa compensação financeira. O que o Palmeiras estuda neste momento é isso, como será a liberação do jogador por parte do Flamengo. Se esse negócio, né, de fato será facilitado pelo Flamengo ou não, e quanto também o Flamengo gostaria, né, dessa compensação para liberar o Gabigol. Então é isso que no momento o Palmeiras estuda junto ao Flamengo. Também por parte do jogador seguem as negociações, né, para saber também do interesse do Gabigol em vir para o Palmeiras. Vale lembrar que na última segunda-feira o Abel Ferreira foi perguntado sobre o Gabigol. Ele disse que não ia comentar sobre jogadores que não são do Palmeiras, mas ele disse que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sabe o que ele pensa a respeito do jogador, ou seja, o que ele pensa a respeito do Gabigol, e que ele confia na Leila Pereira, ou seja, também deixou no ar aí, né, se de fato ele gosta, já elogiou algumas vezes o Gabigol, mas deixou no ar se há essa negociação de fato acontecendo, né, não quis falar mais sobre isso. Enquanto a situação do Gabigol não se resolve, os outros reforços anunciados pelo Palmeiras já estão por aqui. Dois deles, né, que faltavam ser de fato integrados ao grupo, já estão treinando. Ontem o Felipe Anderson fez o seu primeiro treino, a sua primeira atividade com o grupo na reapresentação aqui na Academia de Futebol. Hoje foi a vez do Giai, então Giai, Maurício e Felipe Anderson já treinando com o Palmeiras. Lembrando, só estarão disponíveis para o Abel Ferreira no meio de julho, quando abre a janela de transferências, e aí sim serão registrados. Até lá, só treinamentos, e o Abel Ferreira, claro, observando esses atletas e quem sabe já projetando também um Palmeiras com o Gabigol. Obrigada, viu, Duda, pelas informações. A gente fala Gabigol e Palmeiras, o torcedor já fica... Ele vestiu a camisa do Corinthians recentemente, né? O Bruno Vicari falou aqui nesse programa que ele participava de grupos de WhatsApp de todas as grandes torcidas do Brasil. E agora do Gabigol ele não fala nada. Falar, na minha casa deu briga, viu? Olha, ali tem os números do Gabigol, que 2024 é óbvio, o número tá muito abaixo, né? Com 13% como titular e só 3 gols. Não, na minha casa, eu só assisti porque eu não tenho nada a ver com isso, mas na minha casa deu briga ali entre a família porque as meninas não queriam, não querem. Mas aí a Estela, no alto de sua experiência de 11 anos, reconhece que ele é um grande jogador e que se ele chegar, ele pode ser importante para o time. Mas deu confusão por causa dessa personalidade dele. Aliás, isso é curioso, né? Porque se você olhar hoje, o Gabigol e o trabalho do Abel, é absolutamente incompatível a personalidade do Gabigol com a metodologia, com a ideia, com o perfil de trabalho do Abel. Porque o Abel sempre fala que todos somos um. Não foi assim que o Palmeiras conquistou todos os títulos? E o Gabigol nunca foi parte de um todo. Pelo contrário, ele sempre foi, né? Ele é excelente, ele é brilhante, mas o brilho dele sempre esteve quando a vaidade dele foi inflada. Como é que vai ser isso nesse novo ambiente, se realmente se confirmar? Será que o fato de estar em um ambiente novo, esse desafio é capaz de fazer ele... Ou será que ele amadureceu nesse último ano, né? Diante de tudo que ele passou, então... Mas hoje me parece algo absolutamente incompatível. Ultimamente ele não tem tantas coisas favoráveis, né? Para inflar essa vaidade dele. Muito pelo contrário, acho que ele está
por baixo, assim, nesse sentido, né? Das atitudes, do caso do doping, do caso da camisa do Corinthians. E aí parece que ele até entende isso também, porque depois que ele nega a situação, ele fala da situação, da camisa do Corinthians. E quando o Flamengo viaja para enfrentar o Amazonas, ele é muito bem recebido pela torcida, mas também quando vai jogar no Maracanã é uma coisa dividida. Então acho que talvez possa ser um outro momento dele nesse sentido. Mas ele sabe onde ele vai chegar, né? Caso ele chegue no Palmeiras mesmo. Então, assim, Sabe. Tanto e para ele, Leila, né? tanto a Abel quanto a Leila, e assim, jogadores também, né? Porque ele chega num grupo formado fechado, praticamente. E num grupo que ele é um cresceu estranho. junto. Exatamente, Certo? exatamente. Ele que vai precisar conquistar a vaga, conquistar o grupo, a torcida. Ele tem coisas a fazer para chegar ali num status de que ponto, agora eu posso ser o cara vaidoso porque eu já conquistei todo mundo. Eu acho que são uns passinhos para trás nesse sentido. Mas para ele é uma super oportunidade, se de fato acontecer. Porque é o time que hoje briga por todos os títulos no Brasil, assim como o Flamengo. Dividindo entre os dois, em um ele não tem mais espaço e no outro talvez ele tenha. Porque em outros momentos da carreira dele, quando ele precisou se colocar em um grupo, em um todo, ele não conseguiu brilhar. Foi assim na Europa, foi assim até na seleção brasileira, quando ele era só mais um. Ele sempre se destacou quando ele teve holofote. Mas assim, o Palmeiras sabe quem está contratando e ele sabe para onde ele está indo, né? Mas com o Dorival, ele teve muito disposto a fazer uma composição de meio campo e o Pedro mais adiantado. E deu certo, né? Mas eu acho Que o às Pedro vezes- era mais protagonista do que ele. Sim. Naquele Mas momento. às vezes a conversa não é sobre também só a função em campo. Eu não sei o quanto ele está disposto. Isso aí, gente, eu tô falando aqui de uma... Porque a gente sabe que o futebol, no fim das contas, não são os caras, eles não acordam no túnel ali com a roupa, entram dentro de campo e saem. A gente não sabe como é a relação em CT, em dia a dia, com o técnico, com direção, até chegar no campo e ele desempenhar. Dentro de campo ele pode se doar pelo time, mas tem outras relações que envolvem. Primeiro que eu acho que essa conversa ela não existiria se o Gabigol não estivesse em baixa. Sim. Porque o Bruno Henrique foi tentado pelo Palmeiras e o Flamengo olhou assim e falou, não, acho que não dá para correr esse risco. Vamos renovar e vamos ampliar e vamos dar um contrataço para ele. O Gabigol, ele foi decepcionando o torcedor. Agora, ele estar em baixa não quer dizer que ele não vai jogar. E eu acho que o tamanho do Gabigol tá em baixa no Flamengo e o outro clube que divide o holofote no futebol brasileiro é o clube que tem interesse. Ou seja, o cara é grande. Mesmo em baixa, o cara é grande. Ele é... Aí, para mim, está o outro ponto que é mais ou menos parecido com o que você estava falando, Mariana Spinelli. Como o Palmeiras vê o Gabigol e como o Palmeiras vê a possibilidade de resgatar o Gabigol. Porque apenas dar o chapéu, né, assim, vamos buscar esse cara, vamos... Isso não enche a barriga de ninguém. Não é nem característica do Palmeiras. Isso era um outro momento da história do Palmeiras, quando o Palmeiras estava em baixa e que precisava mostrar, olha, estamos aqui, vamos competir, aí chega o Dudu e a gente sabe o que foi construído depois disso. Eu acho que o Palmeiras, e aí o Barros é um cara muito bom disso, acho que o Palmeiras deve estar entendendo, como você mesmo lembrou ontem ou anteontem, ele tem 27 anos, ele tem muito potencial, ele vai para frente. Hoje é risco. Só que se o Gabigol está em disposto... Porque, pensa bem, gente, pensa bem. Quem vai estar no holofote? Se chegar o Gabigol, contratado, veio do Flamengo e tal, e ele não jogar, o Palmeiras vai continuar fazendo gol, vai continuar disputando o título. Quem está no holofote negativo é o Gabigol. Ele vai sair do banco do Flamengo para ir para o banco do Palmeiras. Eu acho que se ele tiver mordido... E eu entendo que o Barros, que é o cara muito bom nisso, talvez esteja apostando nisso, eu acho que pode ser o reencontro do Gabigol com o sobrenome dele, o Gol. Talvez seja isso que inflame ali essa vaidade dele que a gente está falando, né? Esse desafio, né? Em vencer no outro. Mas para mim eu acho que ainda a conversa tem que ser, que foi o ponto que o Marra levantou.
Nós não estamos falando do Gabigol, o craque do Brasileirão, o artilheiro. Não. Nós estamos falando de um Gabigol que em nenhum momento dentro de campo demonstrou que não queria. E que não... O Gabigol estava tentando com o Flamengo e ele não estava conseguindo. É verdade. Não é que era um E que Gabigol... decepcionou o torcedor. Isso extra, mas estou dizendo assim, eu estou falando do jogador, o pacote Gabigol. Quem é esse Gabigol que você está contratando? Não era um Gabigol que estava lesionado, correndo pouco. Era um Gabigol que estava jogando e ele estava mal. Então, Mas não estava feliz, né? Parece que Eu não. acho que parte Parece disso que não, também, mas porque assim... eu acho que não necessariamente desde sempre, mas rapidamente o Tite já mostrou que o Gabriel não estava entre as principais escolhas dele. Sim. E isso vai minando. Pode O ser. jogador, ele sabe disso. Sim. Ele sabe, assim, além da concorrência, Sim, sabe? Então, você ganha as minutagens ali só realmente um pouco e claro que ele poderia ter mostrado, até deu declarações de que jogou machucado em alguns momentos, a questão do adutor, se eu não me engano. Mas isso vai minando o jogador. Ele percebe que ele está perdendo espaço e que ele já talvez não está entre as disputas ali, assim. Então, isso pode baixar um pouquinho, né? A vontade de entrar e disputar, essa vaga é minha. Essa vaga não é sua. Na verdade, essa vaga já tem dono, né? No caso do Flamengo. Então, assim, no máximo, eu vou te utilizar às vezes e você desempenhando bem, tá ótimo. Mas, assim, essa vaga já tem dono. Então, eu acho que isso também comprometeu um pouco, sabe? Não, pode ser, Mari. As contratações... Fala, Marra. Volta para segunda-feira. Aham. Segunda. Corinthians e Palmeiras. 2-0, Veiga expulso. Aí tem John e tem Estevão. Correndo feito louco, ajudando o meu campo para preencher um espaço, fazendo vezes de pontas mesmo para preencher o espaço. Espaço no meu campo que, teoricamente, quem cobre é o Flaco Lopes. Que era o que tinha que ficar mais adiantado, mas ele entendia que precisava cobrir e E tal. fez o Rony. Com a mesma entrega, dificilmente o Gabigol vai fazer, porque o Flaco Lopes... Agora, alguma dúvida em relação a ele na área? Nenhuma. O Gabigol é superior. Só que a gente não tem visto isso. Bem superior, né? É. Bem superior. Ninguém tem dúvida da qualidade técnica do Gabigol. Todas as contratações, elas Mas o passam... time do Palmeiras vai exigir muito que ele faça o que o Flaco Lopes faz. Sim. Porque Exato. o Abel cobrou isso do Estevão também. Não, o né? Abel cobra isso do Dudu. Exato. Sim. Ele cobra de quem já tá lá e E quem o é Abel grande. falou na coletiva, né? O tipo de jogador que eu gosto, Então. que vai muito além do campo, todo o comportamento. Ele falou na última entrevista quando foi perguntado. Isso que eu sobre o falei que é Gabigol. incompatível, não faz sou sentido. eu que estou falando, Não, é sim. a ideia do Abel. E ele falou na entrevista, e aí o que é interessante, porque ele fala, olha, para mim não é só campo, é o extracampo, mas quem Nem manda é a precisava citar presidente. isso, né? Não, e aí ele fala, mas quem manda é a presidente. Porque a contratação, ela passa por 3 pessoas, não é isso, Marra? Pelo Abel, pelo Anderson Barros e pela Leila. Eu não sei se nesse trio o Abel falou assim, é esse que eu quero, ou se o Abel aceitou uma obsessão da Leila. Agora, vê o tamanho do Abel se o Gabigol chega e começa a fazer gol todo jogo e recupera o Gabigol. É verdade. O Abel sabe fazer isso muito bem. E o Abel sai grande demais, né? Sai. Já é. E se tem alguém pra falar pro Gabriel, calma, é o Tite e o Abel. Pra falar, calma, você vai ficar no banco, me prove, Isso. me respeite, são 2 caras. O Tite, que já não fica com E ele, a relação dele no Flamengo tá, tá desgastada. Eu acho pra que... não falar, acabada, né? Assim, acabada. Tá caminhando para. Depois, quando e se tudo se confirmar, a gente conversa também sobre a ótica da escolha do Gabigol. A gente vai falar sobre isso também. Vai agitar. Sair do Flamengo pro Palmeiras. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo com os comentaristas debatendo aí a negociação entre Palmeiras e Gabigol. A negociação tá encaminhada e o Palmeiras pode fechar com o jogador. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.